pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Reverb. Aqui você encontra o melhor da música autoral criada por artistas de Santa Maria e região. Marcelo De Micheli é um guitarrista e produtor fonográfico com mais de 25 anos de carreira, focado no heavy metal instrumental, com 3 álbuns e 2 EPs e diversos singles lançados. Seu trabalho explora influências do rock, música sulista e recentemente do Oriente Médio e flamenco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Vitória. Obrigado a todos aqui do Lab 6 e do programa Reverb. É um prazerzão estar aqui. Então, já são 25 anos de carreira, mais de 25 anos de carreira. Como é que começou tudo isso? Especificamente na música instrumental ou na música mais amplamente? Na música, amplamente. Cara, é complicado. Vitória, foi uma coisa muito inusitada, porque eu comecei com 9 anos de idade tocando música nativista. Meu sonho era ser cantor nativista. Eu gostava de artistas maravilhosos como César Passarinho, Mário Barbará. E com 13 anos, um amigo meu me emprestou um álbum, o Black Album do Metallica, e aí a cabecinha mudou totalmente o foco, né? Eu comecei a gostar de heavy metal, fui procurando outras bandas do estilo. Na época, a MTV ajudou muito, porque na época o rock era meio que mainstream, muito mais que hoje. Então, a Atlântida tocava rock, tinha muita coisa que era a realidade gurizada da época, dos anos 90, né? Então, eu tinha muito acesso à rádio, e a rádio tocava muita coisa legal, assim, coisa boa. Eu comecei a enveredar pro lado da guitarra. Com 15 anos eu ganhei uma guitarra com 15 anos do meu pai. E tive algumas aulas com o Gustavo Cis Brasil, que é um cara fenomenal, que hoje está em Boston. Ele é aqui de Santa Maria, foi o primeiro guitarrista da nossa, inclusive. Ele está em Boston agora, simplesmente sendo o coordenador do curso de guitarra que o Steve Vai fundou. Então o cara é crânio mesmo. Então estou aí até hoje focado nesse instrumento aqui. Tive algumas bandas já na minha vida, só que a música instrumental sempre foi primeiro começou como curiosidade e depois começou como algo como foco principal, assim. Na música instrumental fazem pelo menos uns 20 anos que eu estou já compondo e já produzindo alguma coisa, assim, mais significativamente. Uhum. Em 2009, tu lançou o teu primeiro álbum, chamado Totus Tuus, que significa todo teu. Isso, exatamente. Do latim, né? Isso. Como é que surgiu o conceito desse álbum? Naquela época, na verdade até, sei lá, meus 30 anos, 31 anos de idade, eu estava muito ligado ao lado mais católico, assim, sabe? Eu fui um jovem que frequentou muito a igreja católica desde muito criança, desde muito jovem, na verdade. Fui coordenador de movimento e tudo mais. E o Totus Tuus é algo que mescla o rock a esse negócio mais espiritual, mais cristão da força, digamos assim. Totus Tuus, na verdade, é uma referência ao lema do Papa João Paulo II, para Nossa Senhora, eu acho que de Lourdes, de Fátima. Eu era muito devoto da Nossa Senhora de Fátima, e então foi nessa vibe Totus Tuus. E desde aquela época, aquele álbum Totus Tuus concorreu a um prêmio nacional até, de música católica, que, aliás, perdeu para o Roger Saron até, na categoria que ocorreu. Bom, Roger Saron não precisa nem comentar. Mas foi bem interessante a experiência, assim, de ter uma repercussão nacional, embora pequena, logo no primeiro álbum instrumental. Uhum. E como o álbum Totus Tuus influenciou no teu trabalho atual? Especialmente na conexão emocional com a música, né? Porque Sim. É uma questão religiosa. Sim. De fato, porque eu acabo meio que, atualmente, eu sou talvez mais ligado a Cristo do que a igreja propriamente dito, sabe? Tento focar mais em Jesus do que em nomenclaturas, em denominações. Mas, de forma geral, a música instrumental sempre esteve ligada ao sentir. Na verdade, o artista, ele não pode ser artista se ele não sentir, sabe? O artista, ele expressa na arte o seu sentimento. Então o artista acaba sentindo demais. Esse é um problema, na verdade, ou é uma bênção, ou meio que paradoxal, porque por ele sentir muito, ele pode fazer arte, mas talvez isso machuque ele muitas vezes. Só que ao mesmo tempo a arte é quase como o elixir dele, sabe? O antidepressivo, digamos assim. Então, desde muito antes do próprio Totus Tuus, o sentimento, a emoção sempre teve ligado à minha música. Na verdade, não tem artista que não tenha isso, eu acho, né? Senão não teria por que fazer arte, né? Sim. Então vamos ouvir uma das tuas músicas, The Claro. Mystic Sound of the Saints. Isso.
é que tu vê a tua evolução na guitarra ao longo desses 3 álbuns? É bastante interessante essa pergunta, porque, na verdade, os 2 primeiros álbuns tinham mais ou menos a mesma nível técnico, digamos assim, em termos de play mesmo, de performance. E eu percebi que deu até um pequeno decréscimo no segundo álbum em relação ao primeiro. Não tanto na parte do play, mas talvez na produção do álbum mesmo. A qualidade da gravação não ficou tão boa. Isso me deixou bem triste até na época, porque eu vi que as músicas tinham um bom potencial, só que eu vi que não estava muito legal na maneira que elas foram gravadas. E em relação ao play foi bem interessante, porque na pandemia eu me desafiei a muita coisa, na verdade. Não só a melhorar o play, mas eu me desafiei a produzir música sozinho também. Então, eu lembro que eu não tive aula nenhuma para melhorar, não tive nada em relação a suporte mesmo de professor, de curso, nem nada. O que eu fiz foi adquirir uma caixa tipo essa que eu tenho aqui no programa, uma caixa de som ativa, e eu peguei backing tracks do YouTube mesmo e comecei a praticar, comecei a meio que tentar aprender a improvisar sozinho. Então fui meio que autodidata, a evolução que eu tive do segundo álbum até o terceiro foi quase todo autodidata, assim. E eu percebi que melhorou bastante coisa, embora tenha alguns vícios de execução, assim, na guitarra que estão bem latentes às vezes, mas eu percebi que, de certa forma, eu consegui construir um estilo e, ao mesmo tempo, mudar meu play, mas não mudar o estilo minha cara, na música, no caso. Bem interessante até eu ter mudado tanto a sonoridade, mas ainda soar Marcelo De Michele, sabe? Sim. Eu acho massa essa ideia de não só aparecer, esse toca igual, faz um som que lembra Mal, você lembra Steve Vai, lembra David Gilmour. Eu quero a minha referência que eu digo, eu quero ter uma pegada pessoal, sabe? Porque não adianta tu querer ser um melhor intérprete do guitarrista X. Pra mim, senão tu nem é músico. Eu acho que a música, o músico, na verdade, ele tem que criar, ele tem que ousar, ele tem que tentar, talvez, dar uma cara, a sua cara para a sua arte. Senão, tu acaba sendo, talvez, um executor de partitura, mas não propriamente um músico, né? É mais assim que eu penso. Uhum. Que elementos tu traz para as tuas composições do heavy metal, né? Eu sempre gostei de misturar, eu sempre gostei de não focar só no rock, no heavy metal, no caso. Desde do instrumental metal meridional, que eu coloquei elementos da música gaúcha, eu comecei a gostar dessa coisa de misturar musicalidades teoricamente nada parecidas, mas que casam muito bem. O flamenco, por exemplo, da música Gypsy Child, que eu vou tocar daqui a pouco, ele casou muito bem com o rock. Sabe, quando eu comecei a experimentar o flamenco na guitarra, eu comecei a pensar, poxa, como é que ninguém pensou nisso antes, sabe? Porque é um casamento muito legal, muito interessante, assim, como casa elementos que não tem nada a ver, culturas que não tem muito a ver, teoricamente. E a música árabe, eu não sei se música árabe seria o termo certo, a música do Oriente Médio, para ser mais abrangente, também foi uma grata surpresa, assim, do jeito que ela funciona bem com elementos da cultura ocidental, como rock e heavy metal. Tipo, gostei muito, assim, de misturar percussões, de misturar um violão mais flamenco também. Casou muito bem, assim, eu achei muito legal essa mistura. Eu acho que eu tô pensando em construir uma identidade artística em cima disso, inclusive, doravante. Aliás, está sendo produzido já, comecei a produzir o The Music Sound of the Suns Parte 2. Esse vai se focar mais em riffs e não tanto em solos. Mas tá ficando bem legal as primeiras músicas. Uhum. Então vamos escutar Gypsy Child? Claro, vamos sim.
esse ano tu ainda tem um álbum novo. Assim, eu tô... Tá em preparo ainda, né? Uhum. The Mystic Sounds of the Sands, né? E Também. esse é o álbum que eu tô apresentando aqui. A parte 2 vai estar vindo, eu pretendo lançar, acredito que meados do ano que vem. Seria a parte 2 esse álbum que eu tô apresentando aqui no Reverb. E como é que tá sendo essa produção desse novo? Tá sendo bem instigante, porque eu tô fazendo um processo quase desafiador, digamos assim. Eu tô criando primeiro as linhas de bateria, e a partir das linhas que eu crio, às vezes até meio aleatórias, eu tento criar as bases e a partir daí construindo a música, sabe? Eu fiz isso em algumas músicas desse álbum que eu lancei esse ano, da Mystic Sound of the Sands, em algumas músicas como Rosa Mística, essa que eu acabei de tocar, Gypsy Child, também foi assim. Então, é uma maneira de repente, aprender a produzir de formas diferentes para suprir necessidades que talvez eu tenha na vida da música doravante, né? Porque a carreira musical, apesar de bastante dolorida às vezes, ela às vezes apresenta oportunidades que tu tem que saber aproveitar. Então, tipo, tu tem que estar preparado de diversas formas, porque às vezes a oportunidade que vai te aparecer não tem nada a ver com o que tu tá trabalhando hoje, com o que tu trabalhou há 10 anos atrás, só que tu já sabe fazer aquilo porque tu já experimentou, já testou e já validou, sabe? Então é bem desafiador, mas tá sendo bem legal, assim, as surpresas que a produção vai me reservando, sabe? Claro, guardadas as devidas proporções, não tô me engrandecendo, mas eu lembro que eu vi um filme da história do Pablo Picasso. Ele contava como é que ele pintava, ele fez um desenho aleatório, isso parece uma pessoa, mas se botar um traço aqui, outro ali, não é mais uma pessoa, é um jardim, sabe? Contou mais ou menos a história, como ele produzia os quadros dele. De certa forma, acho que não só comigo, mas com alguns produtores também, com músicos em geral, às vezes tu tem uma concepção do que tu quer criar, mas aquilo vai tomando um rumo totalmente diferente e acaba te surpreendendo, às vezes até para melhor, sabe? É bem interessante aquela história do curtir o processo da criação, qualquer processo, na verdade. Não querer só obstinadamente o resultado final, mas curtir o processo, a caminhada, sabe? E para quem ainda não te conhece, quais são suas redes, onde te encontrar? Sim, Instagram, @marcelo.demi, é o meu Instagram, no caso, onde eu posto muita coisa autoral e não só, faço versões de músicas consagradas, não só do rock, mas músicas em geral, no formato instrumental. O meu YouTube também, Marcelo Demicheli Oficial. Spotify tem alguma coisa desse novo álbum, tem coisas de álbuns anteriores também, Deezer, toda essa turma aí do streaming. E eu tô focando, ultimamente estou focando bastante no Quai. Foi uma grata surpresa, porque eu achava que essas coisas, TikTok, Quai, eram coisas mais para um conteúdo mais, desculpa falar assim, mas um conteúdo mais vazio, sabe, mais vago. Mas o Quai tá sendo uma surpresa interessante. O TikTok eu tentei mostrar algumas coisas, vídeos curtos, eu tocando, não deu muito certo, mas o Quai tá dando boas repercussões, assim. Pego músicas autorais, pego headlines mais criativas, assim, faço uma headline que instiga a curiosidade de quem tá assistindo. E aí ele tá dando, assim, apesar de ter menos de 500 seguidores, meus vídeos dão baixo de 1.000, 1.500 views em 3 dias, assim, é bem interessante. Que bom. Muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Muito obrigado, Vitória, e todos aí do Lab 6 e do Estúdio Reverb. E como diz na música Believer, da banda Miraf, o que não mata te faz mais forte, sua vitória viverá para sempre. Continue lutando pela revolta interior. Acredite e siga em frente. E para fechar, vamos ouvir a música Gate of Jerusalém. Até o próximo episódio. Tchau!